Bem-vindos sejam todos, nossos irmãos, à igreja sem paredes, a igreja que se reúne em torno do cabeça que é Cristo. Bem-vindos sejam todos. O tema da nossa mensagem é: todos os crentes vão para o inferno. Crentes, cristãos, todos vocês que me ouvem aqui vão para o inferno. O tema da nossa mensagem é Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 9. O tema não, o texto. O tema é este mesmo. Todos vocês vão para o inferno. Olha lá. Se Mateus, livro histórico, capítulo 18, versículo de número 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno de fogo. Vamos fazer uma breve confissão, porque o negócio é tenso. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome. E eu te peço que tu me uses neste tema tenso, polêmico. É um alimento altamente para maduros, e que os bebês do sistema vão chorar, gritar, pedir para que não tire a dedela, mas eu vou tirar a mamadeira e colocar o alimento puro e genuíno da graça de Deus. Mas para isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e aí pela internet digam amém. Amém. Antes, deixe-me deixar bastante claro que nós vamos ter que fazer várias mensagens como esta. Vamos falar para onde vão as pessoas que morrem sem Deus. Vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. E vamos abordar vários assuntos que surgem perguntas referente a este assunto que vai cair no colo de vocês, igual caiu aquela bomba de Hiroshima. Não adianta espernear. Todos vocês vão para o inferno. Sim, senhores. Sim, senhores. Duas palavras na Bíblia se usa para traduzir o termo inferno. Uma é Sheol, no hebraico, que quer dizer sepultura, regiões inferiores, mundo dos mortos. Então, quem foi que inventou que o inferno é um local que os crentes vão, que não dá dízimo, que desobedece ao pastor? Foi a igreja evangélica que tirou isso da igreja católica. É verdade. Porque na Bíblia, e ela foi escrita pelos judeus, a palavra inferno, do hebraico Sheol, quer dizer sepultura. Ora, uma vez que você está vivo e vai morrer, você vai para o Sheol, você vai para a sepultura, que quer dizer inferno. Mas eu entrei numa igreja em que o pastor disse que ele foi ao inferno. Bem, se ele foi ao inferno, ele ressuscitou, porque inferno quer dizer sepultura. Há alguns anos atrás,
tudo o que se falava aqui ficava aí. Ninguém tinha acesso à internet. Eles que estudavam. Porque eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade, porque hoje eu sei da minha responsabilidade. Eu sei o que eu estou pregando aqui, vários doutores e mestres vão ouvir. Os teólogos vão ouvir. É um canal com 105 mil pessoas inscritas. Então não estou pregando aqui para um grupo de 20, 30 pessoas do meu intelecto. Depois você na sua casa, pesquise o que quer dizer a palavra Sheol no hebraico. É sepultura. Ora, e por que é que nunca pregaram isso? Adivinha por quê? Porque um dos maiores acharcamentos para prender o crente debaixo do domínio pastoral é o quê? O inferno. Sem saber que você já vive metaforicamente. Porque você entrar num local para ouvir o evangelho e o pastor falar que se você não der dízimo, você vai para o inferno. Dando dízimo ou não dando, todos vão para o inferno, porque inferno é sepultura. No antigo pacto, não há nenhuma menção. Alô, teólogos e doutores. Não há no antigo pacto nenhuma menção de Sheol como castigo eterno. Os estudantes, os estudantes do hebraico, por favor, Geraldo só tem a 4ª série. Mas a minha sabedoria não foi dada num gabinete pastoral. Ela vem do Espírito Santo. Aos doutores da igreja, aos mestres da igreja, aos professores da escola bíblica dominical. Não há no antigo pacto uma única passagem falando que inferno, do seu texto original, Sheol, que inferno é um local de castigo espiritual. Não tem. Ponto e parou. Você não vê Moisés falando de inferno, de fogo. Você não vê Isaías, você não vê ninguém. Porque a palavra no hebraico, da onde foi escrito o Antigo Testamento, quer dizer sepultura. Então, o titio João Ferreira de Almeida fez um favor à sua religião, em ao invés de colocar a palavra na sua tradução original, no lugar de inferno ele colocar sepultura, ele colocou inferno. E deu no que deu. Porque as pessoas estão dentro da igreja, estavam, porque depois do que vai ouvir hoje, ninguém vai ter mais medo do inferno, porque não tem como fugir dele. Então, abençoado, a palavra Sheol no hebraico é sepultura. Quer dizer também regiões inferiores. A palavra Sheol, no seu contexto hebraico, quer dizer também mundo dos mortos. Foi lá que Jesus foi. Efésios capítulo 4, versículo de número 9, o apóstolo da graça diz isto, olha aí. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores. Então, as regiões inferiores, no hebraico quer dizer Sheol. Jesus foi nas sepulturas pregar para quem morreu antes da cruz. Os espíritos que estavam presos na morte adeana, no Hades, no Sheol, na sepultura, nos cemitérios. O que é que a tradição diz? Que Jesus desceu até o inferno, tomou a chave do diabo, e que o diabo não tem casa, porque até da casa... Você já ouviu isso, meu amado? Por favor, diga uia! Quanta gente! Não, sério? E as pessoas... Meu amado, o povo gosta de um misticismo. Eu acho que Steven Spielberg deveria ser pastor. Porque o povo ama esse negócio de um anjo voou, porque Jesus...
Na verdade, o que me levou a trazer essa mensagem foi uma missionária, eu não sei o nome dela, mas chegou o áudio, que diz que ela tinha ido no inferno 7 vezes, ela tinha morrido 5 e ressuscitado também as 5 vezes. Eu disse, bem, alguma coisa aqui está errada. Se ela morreu 5 vezes e ressuscitou, eu já não posso mais pregar o apóstolo Paulo, que ele diz que ao homem está ordenado morrer 5 vezes. Como não, se ela morreu 5 vezes? Então, abençoados, há uma manipulação, há um terror psicológico, há um acharcamento em massa, que fazem das vidas massa de manobra. E as pessoas, ao invés de temer a Deus, têm medo do diabo e do inferno. E lotam as grandes catedrais em busca de se ver livre. Não sabem que já estão livres desde que ele disse está consumado. E as pessoas não estão se reunindo para crescer na graça e no conhecimento. Elas estão, eu não quero ir para o inferno. Eu quero salvar a minha alma. Mas inferno, a palavra Sheol quer dizer isso aqui, ó. Ora, o que quer dizer, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Depois Pedro tenta explicar aos seus ouvintes, no seu apostolado da circuncisão, ele diz quase que a mesma coisa, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Cristo morreu quantas vezes pelos pecados? O justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos antes da cruz ficavam presos, retidos no túmulo, conhecido pela escatologia consumada como morte adeana, estavam no Hades, na sepultura. Cristo foi lá. A esses espíritos que morreram debaixo da lei de Moisés, Cristo foi lá e pregou para eles. Então a tradição diz que ele foi aqui no inferno. E fazem uma salada, porque tiram isso lá de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Olha lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. 8, vamos ler até onde está, eu acho que é 17, Miguel, coloca o 17. 13, 14, 15, 16, 17, antes do 18, 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. 18, e aquele que vive estive morto, preste atenção, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do Sheol. Porque se lê inferno, criaram então um inferno de lago de fogo. E dizem assim, Jesus tem ou não tem a chave do inferno? Tem, porque esta palavra aqui no original quer dizer o quê? Então Jesus detém a chave de quê? Da morte e da sepultura. Então naquela sepultura o eleito não fica, a carne vai lá e o espírito vai para onde? Para Deus, porque é ele que detém o domínio da morte e daquela sepultura. E o clero, e o episcopado, o que é que diz? Que Jesus tem a chave da morte e do inferno, e o diabo não tem aonde morar. Então o diabo está andando, perambulando por aí. E o diabo vai aonde? No carnaval do Rio de Janeiro? Não. O diabo vai lá no tráfico de drogas? Não. E o diabo vai aonde para levar os crentes? Dentro das igrejas.
Vamos entender algumas coisas antes de mergulharmos no que precisa se entender. Se o inferno existisse mesmo como um lago de fogo, ele iria queimar o que lá? Se a carne vai para o pó, daqui a 2 anos não tem mais nada. Ia queimar o espírito das pessoas. Para nós, da graça de Deus, não cola. Por quê? Porque o filho da perdição não tem espírito. Geraldo. Eu estou então ligando tudo que você já falou e agora está montando um quebra-cabeça. Pois é. Paulo disse que Adão era um homem natural, não tinha o Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não é dele, é um filho da perdição. E quando morre? Túmulo. E espírito? Qual espírito vai para o inferno se ele não tem? É igual um cachorro. Não, é que eu fui lá no inferno e vi o espírito do Rex queimando. Era o espírito do Rex. Rex não tem espírito. O filho da perdição não tem o espírito. Ele é uma alma vivente. Não pode queimar nada no inferno, porque o inferno, segundo os crentes, é um local que queima o espírito das pessoas que morreram. Tá. E espírito sente dor? Espírito não sente dor. Espírito não sente fome, não tem sede. Espírito é o espírito. É como se eu morresse e o meu espírito fosse para o céu e chegar lá e eu querer cuscuz. Deus ia dizer, volta lá para a terra, meu amado. Cuscuz é lá na terra. Então, meu amado, inventaram um local de castigo para aquele... E a massa de manobra passa o domínio, porque, na verdade, eles querem fazer entender que o inferno é para crente desobediente. Quer dizer que eu, escolhido desde antes da fundação do mundo, 1 hora da minha vida terrena, tropeço, inferno em mim. Destropeço, céu em mim. Tropeço, e eu fico assim. Só love, só love, só love, só love, só love. Céu e inferno, entre o céu e o inferno. Então, Sheol, e todos vocês aí do YouTube, por favor, pesquisem no Google, porque hoje nós não comemos mais da teologia deles. Esta teologia apresentada aí nos matou, nos enganou e colocou homens sobre nossa vida governando aquilo que devemos acreditar. Hoje nós temos o Google. Vamos lá, pesquisamos Sheol, Geena, Tártaro, Hades, vai mostrar tudo isto como sepultura ou como outras coisas que nós vamos tratar aqui. Mas como lugar de castigo espiritual, não tem, só na religião. E nós não somos religiosos. E outra, também não somos evangélicos. Evangélicos segue pastor. Evangélico faz campanha, evangélico é dizimista, evangélico faz culto de quebra de maldição. E cristão? Cristão segue a Cristo e o seu evangelho. Então, a palavra Sheol e Hades é designado no hebraico para dizer o que é sepultura. E tem uma outra palavra que é no grego, que os livros históricos foram escritos no grego, chama-se Geena.
Então, quando é que surge essa imagem de fogo eterno? Quando é que, se Hades é sepultura, por que é que Jesus várias vezes cita o fogo eterno? Volta lá para mim, por favor, Miguel. Mateus capítulo 18, versículo 9. Vamos entender então. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, preste bastante atenção. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno de fogo. Preste atenção. Geena é uma tradução do grego hebraico Gehinom, que significava Vale dos Filhos de Inom. Nesse lugar foi construído um altar a Moloque, aonde eram feitos sacrifícios de crianças. Durante algum tempo depois, o rei Josias mandou acabar com este local e construiu neste vale Gehinom, vale de Inom, Geena, o termo grego para o vale de Inom, ou Gehinom, mandou construir um lixão. Nesse lixão eram incinerados os sacrifícios apresentados em Israel e também queimados corpos dos criminosos. Jesus estava dizendo aqui, usando esta palavra como eufemismo, uma força de expressão, uma palavra superlativa, dizendo que era melhor esta pessoa aqui não tropeçar, não errar, porque era melhor que ele, ao invés de cobiçar ou errar ou cometer algum crime e maldade, manter a sua vida intacta com um olho só, do que com os dois ser jogado no Geena, ser jogado naquela incineração, no local para onde os criminosos iam, lá nos dias de Jesus. Então Jesus usava Geena, este local onde as pessoas eram incineradas, e ali, porque é uma palavra, um eufemismo, uma força de expressão, por causa da quantidade de fogo que se lançava, naquele local também era produzido um gás metano, e ali o fogo nunca se apagava. Constantemente era jogado o corpo de assassinos, de pessoas criminosas, inclusive o dele deveria ser jogado, mas não foi. Foi salvo, o homem pegou, levou para o outro lado, não poderia. Então várias pessoas eram jogadas ali. Por causa dessa quantidade de pessoas, de enxofre que se jogavam, aquele local produzia um gás naturalmente produzido pelos corpos, chamado um gás metano. E aquele fogo nunca se apagava. Jesus está usando um eufemismo de inferno de fogo, uma morte produzida por aquele fogo dentro do Geena. O que é que os pastores lindos fizeram? Não transmitiram esta informação e criaram então um inferno de fogo onde os crentes vão parar lá. Só que Geena não tem nada a ver com o inferno espiritual. Primeiro, o eleito não pode ir para esse lugar criado, porque uma vez salvo em Cristo, salvos para sempre. O filho da perdição também não pode ir por esse local criado para os pastores. Por quê? Porque o filho da perdição não tem o Espírito. O que é que vai queimar lá? O crente não pode, e o filho da salvação também não pode. Então este era um local, Geena era um local, primeiro foi usado para sacrifício a Moloque. Olha o que diz Jeremias capítulo 7, versículo 29 e 31. Isso aí estava aí na Bíblia, tá? Não, para dizer que fui eu que escrevi hoje de manhã. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos,
porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Jeremias 7:29, agora versículo 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se exclama pelo meu nome, para a contaminarem. 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, do grego Geena, que era o que Jesus usava, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Pode parar! Pode parar! No vale do filho de Rinom, se queimava a Moloque, em sacrifício, filhos e filhas daquele povo. Está aqui ou não está? Esta prática, mesmo contra o povo pagão, passou pela cabeça de Deus? Como que passaria agora no século 21 para queimar você? Não, é porque o pastor disse que tem um inferno aí que vai me queimar. O pastor disse, mas na mente de Deus não. Já não passava lá no local físico? Como que Deus criaria um local espiritual para queimar a quem ele não quer que acredite nele? O quê? Sim. Ele disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Uma pessoa não acredita em Deus, não é porque ela não quer, é porque Deus não quer. Ou você acha que eu creio em Deus porque eu quero? Não, eu creio em Deus porque Ele me escolheu, Ele me deu fé, eu sou um escolhido, nós somos um escolhido dele. Quem Ele não quer, não crê. Ele disse, tendo olhos para ver, não veem? Ouvidos e não percebem? E o profeta disse, edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Rinom, o Geena, para queimarem os seus filhos e suas filhas. Olha o que Deus disse, o que eu nunca ordenei. Deus nunca ordenou queimar ninguém. Deus nunca mandou queimar nem mal, nem péssimo, nem quem desobedecesse. Deus nunca... E isto também nunca passou pela mente de Deus. Se não passou pela mente de Deus, passou pela mente de quem? Dos diabos, da carne, do homem mau, que quer dominar você, dizendo, oh, não vai dar dinheiro não, vai para o inferno, hein? É verdade. Isso nunca passou. Então, o Vale de Rinom era um local de sacrifício apresentado a Moloque, e que nos tempos do rei Josias, ele mandou desativar. 2 de Reis, capítulo 23, versículo 10. Olha lá, também profanou a Tofete, o rei Josias, depois você lê todo o capítulo, que está nos vales dos filhos de Enom, para que ninguém queimasse a seu filho ou sua filha como um sacrifício a Moloque. Então lá em Israel, as pessoas queimavam os filhos neste vale em sacrifício a Moloque. O rei Josias mandou desativar. Nesse local aí, criou então um lixão, onde incineravam as vidas, aonde lançavam os criminosos, aonde lançavam os sacrifícios de animais. Ali o fogo nunca apagava e o verme nunca morria. Quando Jesus falava disso, estava se referindo a este local aqui, a um lixão lá em Israel, onde as pessoas eram lançadas dentro daquele fogo que nunca apagava, do seu verme que nunca morria e da grande quantidade de enxofre. Eu não sei se era para não exalar mau cheiro, e de um gás metano que era produzido e o fogo não apagava nunca. Então, da onde se lançou essa ideia de fogo eterno? Do Geena. Jesus usava aquilo como uma figura de linguagem para a sentença que viria sobre os filhos de Israel. A mesma sentença que estava acontecendo em Geena, quando os criminosos eram lançados, Jesus estava usando uma linguagem de figura da sentença que viria no ano 70 contra o povo de Israel,
Olha o que ele diz em Mateus 25, 41. Então, o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus. Então, quando você lê só esse versículo aqui, aos olhos da tradição, o que é que tem aqui? Um inferno preparado para quem? Para o diabo de chifre e os seus anjos. Quando você lê com os olhos da graça, esta passagem é uma passagem da escatologia, que Jesus aponta para o juízo de Israel, desde o capítulo 24 até aqui, e que no juízo ele iria separar os bodes das ovelhas. Os que estiverem à esquerda, que são os filhos da perdição, ele iria dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que fogo eterno era esse? Jesus está usando o Geena, o fogo que não se apaga, uma palavra que quer, como eu disse aqui, é um eufemismo. O que é um eufemismo? É uma força de expressão. É como se eu falar: o asfalto está pegando fogo. E está? Não. Eu estou com uma fome de leão. Eu sou leão? Não, isto então é um eufemismo, uma força de expressão. Jesus estava querendo dizer o seguinte: o fogo ali será tão intenso que dá a entender que ele não apaga nunca. Era isso que Jesus estava querendo passar. Primeiro, que Israel já havia sido queimada uma vez. Coloca para mim aí, Miguel. Eu acho que é Jeremias 38, 10. Só para a gente entender aqui que hoje é um estudo bem daqueles. Jeremias 38, 10. Vê se é isso. Tem aí? Tem? Não, não é 38. Isaías 64, 11. Tem a mesma passagem. Vamos lá. Isaías 64, 11. Coloca. Tem aí? Tem? Coloca aí. O nosso templo santo e glorioso está falando de quê? Do templo lá em Jerusalém, em que os nossos pais te louvavam, foi o quê? Queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Então, o mesmo templo lá em Jerusalém no ano 70 seria também queimado, como diz a história. A história nos garante que Jerusalém, com o templo, pegou fogo. E esta seria a sentença que aconteceria sobre o povo de Israel. Jesus estava usando Geena, um local onde eram incinerados os sacrifícios, aonde os assassinos se queimavam, para dizer que aconteceria a mesma coisa com o povo de Israel. O templo tinha sido queimado na primeira vez, depois ele foi reconstruído e seria queimado a segunda vez na vinda do Filho do Homem como juízo para aquele povo. Então Jesus estava dizendo: apartar. Bota lá Mateus 25, 41. Mateus 25, 41 tem? Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O fogo que iria queimar Jerusalém, eles seriam lançados lá. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Já estudamos isso. Diabo quer dizer o quê? O acusador. E os anjos? Os seus mensageiros. Os que executam a sua vontade. Então, o diabo, lá na era cristã, que era os acusador, que era o adversário, todos eles, quando Jerusalém pegasse fogo, iriam ser lançados para lá. Olha o que diz Judas, capítulo 1, versículo 7. Olha aí. Judas, capítulo 1, versículo de número 7. Temos aí? Olha lá. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que é fogo eterno? Diz aqui que Sodoma e Gomorra é um exemplo disso. Está lendo ou não está lendo? Está.
Então, Sodoma e Gomorra pegou fogo? Pegou? Sim. Está queimando até hoje? Não. Então, fogo eterno significava o quê? Uma força de expressão. Olha lá o que diz Gênesis 19, 20. Olha aí. Eu volto para lá. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena e nela viverá a minha alma. 21. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acaba de falar. 22. Eu acho que até apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado para lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então, isto aqui é um exemplo de fogo eterno? Foi o que Judas disse em 1:7. O que é que Deus fez cair lá em Sodoma e Gomorra? Fogo. Fez chover enxofre e fogo. Enxofre em fogo é uma palavra, um eufemismo. Significava que o fogo aqui era tão intenso que parecia que não iria acabar nunca. Na linguagem dos judeus era um fogo eterno. O que os crentes dizem? Não, o inferno é um lugar de fogo e enxofre. E Sodoma e Gomorra está pegando fogo eternamente? Então isto é um exemplo de eufemismo. Significa que ali o enxofre e o fogo lançado da parte de Deus sobre Sodoma e Gomorra era tão intenso que parecia que não iria acabar nunca. É o que diz lá em Judas 1:7. Olha lá. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após a outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Então, choveu fogo e enxofre, o que é que os judeus diziam? Isto é um fogo eterno, parece que não vai acabar nunca. O que é que os pastores pegam hoje esta palavra de forma literal e diz assim: se você não der o dízimo, você vai cair no fogo eterno. A pergunta então que eu faço é a seguinte: então, se esta palavra é literal, Sodoma e Gomorra está pegando fogo até hoje? Sim ou não? Sim. Mas não é. É uma palavra que quer gerar uma força de expressão. Isto era próprio dos judeus. É uma linguagem de figura. Era isso que Jesus usava para o que iria acontecer com Jerusalém. Era isso que Jesus usava para as pessoas que estavam praticando mal. Olha, se os teus olhos se escandalizar, é melhor você arrancar ele do que você cair neste inferno de fogo, no Geena, para onde iriam entrar os criminosos. Geena e Hades não é um local de tormento espiritual. Hades, Sheol, é sepultura, e Geena era o vale dos filhos de Inom. Não tem nada a ver com o inferno escatológico. Só existe 2 estágios a ser entendido nesta terra. E eu vou te mostrar um trecho que nós vamos terminar uma mensagem sobre ele. Está em Apocalipse 20, versículo 6. Olha aí. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Deixa eu explicar o que é 1000 anos. Então, 1000 anos. Não tem nada a ver com 1, 2 mil. Isto é uma linguagem judaica. Tu te lembras quando Davi disse assim: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 na tenda dos ímpios. E Davi ia ficar 1000 anos na tenda dos ímpios. Então, isso aqui é uma força de expressão. Significava o que ele estava querendo dizer o quê? Eu prefiro ficar um dia aqui na casa de Deus, que era lá o templo em Jerusalém, do que ficar para sempre na casa do ímpio. 1000 anos significa eternamente, na linguagem dos judeus e não na nossa, porque este livro foi escrito pelos judeus.
Então, os crentes estão esperando o quê? Reinar com Cristo 1000 anos. Mas reinar com Cristo 1000 anos significa reinar com Cristo para sempre. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos reinando com Cristo para sempre. Porque em Cristo já não tem mais volta. Tu és um herdeiro dele. Não é reinar até amanhã. Não é reinar até domingo. Isso é religião. Na religião você reina esse mês, porque você deu ceia, deu o dízimo e não xingou nenhum palavrão do tipo, poxa vida. Opa, não tomou a ceia, não deu o dízimo, não reinou, poxa vida, o carro bate, queima a geladeira, queima a televisão, tudo de ruim acontece, já não reina mais. Mas em Cristo, você reina 1000 anos, e isto também é o eufemismo, você reina para sempre. Ainda que você não entenda, todas as coisas estão contribuindo para o teu bem. Você está bem hoje, está bem amanhã, está bem depois, está bem o ano inteiro, está bem até Ele levar você para a tua mansão celestial. Mas vamos lá em cima. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então preste atenção. Existe então 2 mortes. Eu morro, vou para o túmulo, e eu participo apenas dessa morte, porque o meu espírito volta para Deus. O filho da perdição não. Ele morre, fica no túmulo e permanece lá. Há uma segunda morte eterna. É a vergonha eterna. Ele fica preso ali para sempre. Mas ele não vai pagar no lugar espiritual? Meu irmão, que tipo de crente é você? Quer se vingar das pessoas? Quer queimar elas? Porque o crente quer que o outro se queime. Não, porque ele tem que me pagar, ele tem que me pagar. Ora, eu estava na igreja o tempo todo, ele tomando banho na piscina. Então não vale a pena. Meu amado, a vingança pertence ao Senhor. Meu irmão, deixe-me esclarecer uma coisa a você. Você quer pior castigo do que esse? Morre você e esse camarada aqui. No túmulo, você levanta, volta para Deus e ele fica. Você quer pior castigo do que isso? Uma morte eterna. Existe a morte eterna, morto para sempre, e existe a vida eterna, do qual você participa. Essa é a primeira morte. Sobre a tua vida, a segunda morte não tem autoridade. Por quê? Porque o teu espírito está selado. Quando você morre e o da perdição morre, morre os dois. Só que a tua carne fica no túmulo, mas o teu espírito volta para Deus. Você então participa da primeira ressurreição. Ele, como não tem espírito, fica retido no túmulo. Que castigo pior do que isso? Você imagina, porque eu já tive esta sensação. Imagina pegar os senhores, um dos senhores, e quem quer aí, diga ui. Ninguém. Vamos supor que eu amarre você com camisa de força, tampe a sua boca, coloque você dentro de um quarto escuro, trancado com uma porta dessa grossura de aço, e deixe você lá a vida inteira. Qual seria a sensação? De desespero? De pânico total? Grita, ninguém te ouve? Tu imagina isso? É quem não participa da primeira ressurreição. Você imagina você entrar dentro de um quarto, o cara te amarrar com camisa de força, tampar, e no primeiro grito, Cristo te tira de lá e te coloca na região celestial? Esse é o sentimento que acontecerá com você. Então criaram este inferno de fogo, quando na verdade ele não existe. O que existe é a morte eterna para quem não tem Cristo. E o que existe é a vida eterna para quem tem Cristo. Para quem tem Cristo, a vida não acaba aqui. Para quem não tem Cristo, a vida é esta. Paulo disse: se esperamos em Cristo somente nas coisas desta vida, somos os mais infelizes dos homens. São o que eles são. É verdade.
Então o Senhor quer dizer que eles estão aí roubando, matando, não vai acontecer nada com ele? Vai! Vão ter morte eterna. Aí, então eu sou bonzinho, não vai acontecer nada comigo? Vai viver eternamente com Cristo. Quer melhor do que isso? Que a minha vida não está limitada às coisas dessa terra, meu irmão. A minha vida espera o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos jamais ouviram e o que jamais penetrou no coração dos homens. Então, entender sobre o inferno não é um castigo de fogo, porque isto era o Geena que Jesus usava como exemplo para o que iria acontecer com o povo de Israel. Só existe 2 estágios da vida. É a primeira ressurreição para os filhos de Deus. Ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, que é a morte adeana, a morte no Sheol, não tem autoridade. Pelo contrário, esses lá de cima serão sacerdotes de Cristo e reinarão com eles para sempre, reinarão com eles eternamente, reinarão com eles 1000 anos. Jesus disse isso a Pedro em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Olha aí: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol. Esta palavra inferno quer dizer Sheol, túmulo, sepultura. Jesus disse a Pedro: tu és Petros, pedrinha, mas eu sou a rocha, e sobre esta rocha tu vai edificar a minha igreja, e sobre a minha igreja o túmulo, a sepultura não vai prevalecer contra ela. Quando ela for para o túmulo, de lá eu tiro. E o da perdição? Fica lá mesmo, passa pela segunda morte. Morreu fisicamente e passa pela morte eterna. E os filhos da salvação, a igreja, ele disse que o túmulo, o Sheol, o inferno, alô? Inferno quer dizer sepultura, do grego Sheol, não prevalece. Quer dizer que o túmulo não pode me reter lá eternamente. Quer dizer que a sepultura não vai me prender naquele escuro. Quer dizer que a sepultura não vai te prender lá eternamente. Quer dizer que a sepultura não prevalece contra a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo aqui? Diga: Abba, Pai. Abba, Pai. A sepultura não pode te reter. Que todos nós vamos para o inferno, porque a palavra inferno quer dizer Sheol, só que o Cristo, o cabeça da igreja, deixou registrado e com autoridade sobre a minha vida, que embora vocês vão para o Sheol, e embora vocês passem pela sepultura, Ele não terá autoridade sobre vocês. Ele Vocês entendem aí? Quando ele disse em Apocalipse que a chave da morte do inferno era na mão dele, não é na mão dos pastores, não é na mão dos bispos, não é na mão dos apóstolos. A chave da morte, onde todos vamos experimentar, e a chave da sepultura está na mão do Rei dos Reis. Também eu te digo que tu és Pedro, tu és pedra, tu és pedrinha, tu és homem,
mas tu vai edificar a minha igreja. Não é de Geraldo, não é de Paulo, não é de Cefas, é a minha igreja. E quem é a minha igreja? Vidas constituídas, compradas com o meu sangue, edificadas com o meu evangelho, apacentadas pelo meu espírito, vão para o inferno, vão para o Sheol, vão para o túmulo, mas lá não ficarão, porque o poder do Cristo ressuscitado os tirará da sepultura e levará para as mansões celestiais. Quem recebe diz: Abba, Pai. João 5:24. Eu estou com paletó, meu amado. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a palavra do bispo... Como não? Como não? Vocês têm que ouvir a palavra do bispo. Vem com tudo para cá. É quem ouve a palavra dele. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá. Se não for pro baile do Alalaô, Mangueira, olha Beija-Flor aí, gente. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem e ninguém tira, que foi dado a ele desde antes, foi dado por ele desde antes da fundação do mundo. Tem a vida eterna, não entra em juízo. Pode parar. O abençoado me disse: né? Porque no juízo final, né? Falei: aonde, abençoado? É quando eu passar no juízo final, eu tenho lá na minha casa todos os recibos de dízimo. Abençoado, você vai conseguir levar essas caixas todinhas, joga isso fora, abençoado. Abençoado, como que eu vou passar em juízo se eu ouço e se eu creio? Ele diz que quem ouve a minha palavra e crê, não entra em juízo. Entra ou não entra? Aqui diz que não entra. Que juízo há para mim se eu ouço e eu creio? O juízo é para quem? É para quem não ouve e para quem não crê. Isso é simples. Como que eu posso condenar vocês se vocês ouvem e se vocês creem? Quem crê aqui em Cristo, diga: Abba, Pai. Abba, Pai. Vocês não passarão em juízos, mas vocês passaram da morte, do túmulo, da sepultura, do Hades, do Sheol, para a vida. A Deus toda a glória. Meu Deus. E os crentes esperando o juízo eterno. É, porque o juízo vai vir. Será que eu passo? Será que eu não passo? Abençoado, ei, abençoado, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai passar, porque você não crê. Você não ouve as palavras. Você crê no que o pastor diz. Você crê em sacrifício e mandinga. Você não crê na palavra. O juízo não é para a igreja. O juízo, e já aconteceu na era cristã, em 70 da era cristã, é para os lobos. Vou ler mais uma vez. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você acredita nisso? O túmulo é apenas um trocar de roupa. O túmulo é assim: eu entro nele, deixo essa roupagem
e volto com o corpo glorificado para a mansão celestial. E quem não tem Cristo, entra nele, tenta sair, não tem o Espírito, não tem o poder da regeneração, não tem o poder de viver uma vida gloriosa e fica lá. Preso, na escuridão, trancado lá dentro. Não pode crer em Cristo. Você não. Você crê em Cristo. Você já passou da morte para a vida. Você recebe, diga amém. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz isso, olha aí. Agora, pois, uma condenação, meia condenação, um terço só, vai, um terço só, que você foi pro baile do alalaô, olha, meu amado, baile de alalaô dá inferno, tá? É verdade. Não, meu amado, não, leia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Leia versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Isso aí eu não acredito. Estou livre. Estamos livres. Inferno é uma palavra do hebraico que quer dizer Sheol, regiões baixas, cemitério, mundo dos mortos, sepultura, aonde todos os crentes, todos os seres humanos, mas eu estou usando a palavra crente, porque os crentes é que gostam do inferno, os crentes é que gostam. Teve uma missionária que disse: eu fui no inferno, quando cheguei lá, dei de cara com Satã, e eu perguntei como ele era igual ao Senhor, Deus me mostrava que o Senhor era o diabo na terra. Fala isso pra minha mulher pra ver que ela não te agride. Chamar o marido dela de diabão. Que inferno abençoado. Inferno é o que os pastores fazem na vida dos crentes. E toma dinheiro e bota ameaça e diz assim: vem para a igreja que Jesus te ama. Ô glória, ô terra, ô glória, ô terra. Aí a pessoa entra: Jesus ama. Ih, meu irmão, mas o diabo vai te pegar. A mão de Deus está na tua vida. A pessoa diz: para me amar desse jeito, é melhor eu voltar lá para o Não, mas não é assim. Vem que Jesus te ama. Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Deus tem uma obra contigo. Você vem. Olha, o diabo está furioso. O diabo está furioso e Deus vai soltar a mão. Caramba! Aí você corre para cá, o diabo furioso. Você corre para cá, Deus vai soltar a mão. Quem está na tua frente? O pastor. E o pastor diz que se você não der o dízimo, o gafanhoto vai na sua casa. Gente! Deus vai soltar a mão. O diabo furioso. O pastor, o demônio vai na minha casa. Deixa eu terminar com um versículo. Hoje é galinha com angu e quiabo. Obrigado, abençoado. Nesse negócio aí eu estou me dando bem. Todo domingo traz um almoço diferente. Digita para mim Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas?
Deus está contra vocês, Deus está o quê? Por nós. Não, mas é para crer nisso aqui mesmo. É para crer mesmo. Se Deus é por mim, olha, meu amado, eu creio nisto de olhos vendados. Se Deus é por mim, o Estado Islâmico inteiro não pode me abater. Só se Deus puder ser vencido por eles. Deus é por mim. No meio das batalhas, no meio das guerras, no meio de qualquer situação, eu creio que Deus é por mim. Eu creio que Deus é por nós. Quem será contra nós? Depois ele diz então no versículo 32: aquele que não poupou o seu filho, antes vai mandar vocês para o inferno. Meu amado, que Cristo é esse que se prega aí fora então? Como que ele se entregaria por mim e depois me mandaria queimar? Se lá em Jeremias você leu que aquela prática de queimar os filhos jamais passou pela mente dele. Como que queimaria um filho dele num local criado pelos pastores? Se ali diz que antes se entregou por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Depois ele diz no versículo 33: quem intentará acusação contra os eleitos? Parou, Paulo? Ninguém para nós. Entra lá para tu ver se eles não te acusam. É que Paulo não imaginaria que iria se levantar homens falando coisas perversas contra o Filho de Deus. No tempo de Paulo não tinha pessoas tão ousadas assim. Você para perto de um espírita, ele te vê da maneira que você tiver, ele não fala nada. O kardecista não fala nada. O católico não fala nada. O evangélico, se te vê de calça leg, você vai para onde? Para o inferno. Para o diabo que te carregue de fralda. É ou não é? É ou não é? Desse jeito. Aqui diz o contrário. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Depois ele diz no versículo 34: quem os condenará? Parou, Paulo. Quem, Paulo? Quem? Minha mulher, coitada, acabou de vir do salão, pintou o cabelo, cortou Chanel, botou vermelho Cadillac. Você viu aí, vermelho Cadillac? Deixa eu fazer comercial aqui da Velatão. Veio toda boba, toda sorridente. Foi na cruz. Meu irmão, a missionária falou: queima ele, Jeová. Olha exemplo de mulher de Deus, mundana, pombagira. Já condena logo. Está condenada. Porque Deus fala com ela. Deus mostrou que essas mulheres, ela foi no inferno, ela viu. Deus deu uma visão que é os últimos tempos, que as mulheres não são de Deus, porque usa brinco, porque usa batom, porque come arroz, porque come feijão. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todos. Não somos. Fomos, não somos
considerado como ovelhas para o matadouro. 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo de que nem o túmulo, a sepultura, o Hades, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. 39, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem recebe esse amor inseparável, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga eu estou. Diga lá, diga eu estou inseparável de Deus. Diga Abba. Me separa, Deus, me separa. Não separa o Geraldo. Aquele que se uniu a mim é um espírito comigo. Da palma da mão ninguém te arrebata. Deus, eu não quero. Não tem querer. Nós somos um no mesmo espírito. Tu és meu. Deus é contigo, 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 Deus é contigo. Dá glória aí, dá glória aí, dá glória aí, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Deus é com você, 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 Deus é com você. Quando teu ex-pastor te parar e falar assim: Geraldo está te levando para o inferno, você diga a ele: venha! Não tem um camarada que fazia assim? Diga: pastor, não tem para onde correr. O homem está com as macacas e provou que inferno é sepultura. Todos nós vamos para o inferno, só não ficaremos lá, porque o poder dos poderes nos levantará e nos apresentará com o corpo glorificado diante dele. Seremos igualzinho a ele. Igualzinhos a ele, abençoado. A forma que vai ser eu não sei. Não sei se vão me dar um tiro, não sei se vão me enforcar, eu não sei se vocês vão fazer igual Paulo, vão fazer jejum para me morrer de fome, eu não sei se o sistema vai me matar de raiva. Não sei. Eu sei que lá naquela sepultura tem um guarda-roupa para mim. Vocês me matam aqui, eu desço a sepultura, o poder do poderes me levanta e me apresenta com um corpo glorificado, igualzinho ao dele. Passaremos a eternidade juntinhos. Só love, só love. Que vocês desfrutem desta segurança. Que vocês vivam o reino de Cristo. Que vocês vivam bem com a sua família. Que vocês amem as vossas esposas. Que as esposas amem os vossos maridos. E que os filhos sejam obedientes aos pais. E que o poder da graça de Deus cubra a vossa família. E todos, quando virem vocês, dirão: ali está a família bendita do Senhor. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Assim é, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.